Bom dia, irmãos. Coloque-se de pé para nós começarmos esse culto. Sejam muito bem-vindos à casa do nosso Senhor. Nós vamos começar esse culto cantando o hino 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu presente. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade nos darei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro me na cruz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Nesse momento vamos estar orando. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar mais uma vez na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando este culto, Senhor. Que o Senhor possa estar usando cada um de nós aqui, Senhor Deus do louvor, usando também a pregação, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a sua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a sua hora de
geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, 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 vamos mudar o mundo. Amém. No próximo cântico, os irmãos terão também a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo
possa estar abençoando, sustentando a cada membro dessa igreja, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando este culto, meu Deus. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queria convidar o Ezequias aqui à frente. Os irmãos podem sentar. Então, estarei orando pela vida do Ezequias, que vai trazer a palavra nessa manhã. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de estar aqui. Muito obrigado pela vida do irmão Ezequias, Senhor Deus, que vai trazer a palavra nessa manhã. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através dele, Senhor. Que ele possa, Senhor Deus, falar tudo o que o Senhor tem para falar nessa manhã, Senhor Deus. Em nome de Jesus, usa ele aqui nesse momento, Senhor Deus. E não só hoje, mas como durante toda a vida dele, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Bom dia, povo de casa. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e agradeço a liderança da igreja por confiar em mim para trazer essa mensagem aqui hoje pela manhã. Nós vamos falar sobre anseios da humanidade. Nosso texto se baseia em João, capítulo 14, verso 5 a 11. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me, que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Gente, meus irmãos, nós às vezes cometemos alguns erros por falta de conhecimento da palavra. E aí vem a incredulidade dos próprios discípulos, né? De não acreditar em Jesus, não ter a condição de saber o que Jesus estava fazendo naquele momento ali, o que Jesus estava sendo representado naquele momento. Então os discípulos passavam por essa situação, uma situação que muitos de nós passa até hoje mesmo, né? Às vezes a gente fica em algumas dúvidas, né? Como foi até questionado no nosso estudo hoje pela manhã, dúvida de quê? Sobre algumas coisas que acontecem, por quê? Por falta do conhecimento da palavra de Deus. Nós vivemos numa época de meia-verdade, numa época onde o diálogo interreligioso, o diálogo onde a gente nem tudo é verdade, nem tudo é correto, tudo é uma suposição, tudo pode ser pela metade. E aí a gente coloca assim, como é que Deus é um só?
a Bíblia é uma só e são várias religiões. São questionamentos que a mídia coloca, as pessoas colocam diante da gente, e se a gente não tiver uma certeza, uma firmeza no conhecimento da palavra, com certeza a gente deixa se levar por discursos, né, vazios, né, discursos onde traz a gente em situação de vulnerabilidade espiritual. Em Isaías 43:7, todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. Ou seja, por mais que o homem negue Deus, ele sabe que ele foi criado, ele sabe que ele foi formado, ele tem a condição, porque o homem tenta investir de onde eu vim, como a terra aconteceu, a maneira, então ele tenta descobrir, mas nada é concreto. O que é concreto é a palavra de Deus, e nós sabemos disso. Então, por mais que o homem creia, eu não acredito em Deus, ele vem à tona naquele momento. Peraí, eu vim de onde mesmo? Quem me criou mesmo? Realmente mesmo, no seu íntimo, no seu interior, né? E aí, o homem pecou, né, pela a sua falta de compreensão sobre Deus, e há uma distorção sobre a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso de 18 a 23, ele vai falar, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, né, e sobre o homem cheio de injustiça, né, o homem cheio de inverdade, né, sempre colocando algumas coisas diante da Bíblia e distorcendo, né, sempre algumas revelações colocando e a Bíblia em segundo local. Em Romanos capítulo 1, verso 18 a 23, fala assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como as suas divindades, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Gente, quando a gente vê o profeta Oséias falando sobre a parte de o povo sofrendo, o povo de Israel sofrendo sobre a consequência do pecado, é a consequência da falta de conhecimento da palavra de Deus. Esse discurso de apóstolo Paulo aqui em Romanos, trazendo para si a parte da Bíblia, colocando a Bíblia em segundo plano, a gente vê muitas histórias de algumas revelações, de algumas revelações. Recentemente eu vi um bispo falar que, referente ao que aconteceu dia 8, e ele falou, né, a declaração dele que daqui a 3 anos e meio vai acontecer uma grande situação onde o governo vai cair, onde vai acontecer muitas coisas, que ele teve essa visão, ele teve essa condição que Deus passou exclusivamente para ele. Gente, quando a gente não conhece a palavra,
quando a gente deixa de encher de Espírito Santo, encher do poder de Deus, a gente com certeza vai acreditar nessas coisas. A gente vai acreditar em pessoas que falam o seguinte: Deus falou comigo e eu vou falar para vocês e vocês vão fazer assim. E aí acabam fazendo coisas, uma mais absurda do que a outra, em nome de Deus, colocando o nome de Deus em si, porque são pessoas levadas. E se a gente não buscar o conhecimento da palavra, com certeza nós vamos também deixar ser levado. E, como eu citei agora antes, né, sobre o profeta Oséias, nós vamos ler Oséias capítulo 4, versos de 6 a 7, e vai falar também sobre a parte da falta do conhecimento do povo de Israel, que eu comecei até a falar um pouquinho antes, que é a falta de conhecimento, e o povo sofreu. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Eu mudarei a sua glória em vergonha. Ou seja, o povo, pelo seu pecado, pela sua falta de compreensão da palavra de Deus, o povo estava deixando de fazer a vontade de Deus e estavam simplesmente fazendo a vontade da carne. E aí Deus amaldiçoou aquele povo, porque não é assim. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, mas eu preciso respeitar a palavra de Deus. Quando não buscamos o conhecimento da palavra de Deus, agimos de igual modo. Quando não deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nós lemos a Bíblia, mas não agimos conforme ela quer. Quando nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, nós não temos interesse em discutir, em comentar sobre a palavra de Deus. Nós temos apenas aqui, eu tenho a obrigação de ler a palavra de Deus, estar no culto, estar no louvor, estar apresentando, estar cantando, estar fazendo tudo, mas eu não tenho a vontade de aprender a palavra de Deus. Por quê? Porque na verdade ela não está dentro de mim. Eu preciso colocar ela dentro de mim, eu preciso ter esse interesse, essa vontade própria. Continuando sobre a parte de João 14:6, é o nosso verso principal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? É que quando a gente vai fazer uma investigação, conhecer algo, o homem, pela sua natureza, ele vai superior na investigação para saber o que está acontecendo com aquela matéria, com aquela doença, aquela investigação na sua parte superior. O homem se coloca igual ou superior. E quando você vai fazer o investimento, agora eu quero conhecer Deus, eu não posso me colocar na parte nem igual e nem superior a Deus. Nós vimos na escola bíblica dominical uns 3 domingos para trás, e a parte da sujeição, e as pessoas naquele momento assim acharam um absurdo, sobre essa parte de sujeitar-se uns aos outros, sujeitar-se ao líder, sujeitar-se a Deus, sujeitar-se ao esposo, E aí a gente se coloca assim: meu Deus, e agora? É um assunto bem à tona, porque a sociedade coloca como ridículo quando a gente fala assim: você tem que ser sujeito a alguém. É ridículo, quando a sociedade coloca isso para a gente. Mas quando a gente coloca num contexto bíblico, essa sujeição, ela está ligada ao Pai eterno. Então, é o filho se sujeitando ao pai, a esposa ao esposo,
o esposo a Deus e todos ligados a uma só sujeição, que é o nosso Pai eterno. Quando há uma ligação sobre essa sujeição, com certeza há um crescimento espiritual. Então, conhecer a Deus não é você buscar ler a Bíblia direto, você vir na escola bíblica, não, agora eu vou evangelizar. Não, conhecer a Deus não é exclusivamente isso, não é você vir louvar a Deus, não é você apenas cantar, não é você apenas pregar, orar, não é você apenas tocar, estar no som. A conhecer a Deus é você se humilhar-se na presença de Deus, é você se colocar diante da presença de Deus e falar assim: Deus, eu estou aqui, como essa música do início que canta, né? Usa-me. Então usa-me da maneira como o Senhor quer. E aí como é que Ele vai usar a gente? Se eu não deixo Ele usar, se eu não submeto à presença dEle. Eu falo que eu me submeto, mas quando chega na hora eu não faço, eu não quero fazer, eu não deixo Ele trabalhar. Então a primeira parte que eu quero para me conhecer a Deus, eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que me humilhar diante de Deus, para que Ele se apresente diante de mim. Quando eu quero investigar Deus das minhas maneiras, com certeza eu vou estar agindo igual os homens do mundo, não conhecendo a Deus, sabendo apenas a história de Deus, sabendo apenas que Deus existe. Mas quando nós vamos conhecendo Deus, Deus não existe. Deus é poderoso, Ele é suficiente, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor. Aí sim, eu estou conhecendo Deus, eu estou sabendo a vontade de Deus na minha vida. A maneira como nós vamos conhecendo Deus é dessa maneira, é dessa forma. É você deixando Deus trabalhar, se humilhando diante dEle, para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Hebreus, capítulo... Desculpa, gente. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, está escrito assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. Então veja bem, os próprios discípulos estavam naquele momento com uma situação de incredulidade. Quando eu não conheço a Deus, quando eu não faço a vontade de Deus, eu também tenho a mesma atitude de incredulidade. Ah, mas não é possível? É possível sim. Quando eu estou deixando de louvar a Deus, quando eu estou deixando de agir conforme Deus quer que eu tenha as minhas atitudes, eu também estou tendo o meu conceito de incredulidade. Eu não estou tendo aquela mesma crença em Cristo. E aí, Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3... Ele fala assim: havendo Deus antigamente, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Todas as coisas na criação, na história da redenção, estão centradas na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Filho do homem,
o autor estava convencido de que Jesus era o ponto focal de tudo o que Deus tinha feito e, consequentemente, era o ponto focal da fé da igreja. Jesus Cristo é o agente da criação, o apogeu da revelação, o mediador da redenção e o juiz da história. Esses versículos associam a revelação de Jesus Cristo à revelação anterior de Deus aos profetas do Antigo Testamento. No passado, Deus falou muitas vezes, as várias maneiras, pelos profetas, mas Ele agora foi além das revelações. A doutrina da revelação progressiva conhece as palavras dos profetas como revelação divina, mas a mensagem deles apontava adiante para a promessa de um Messias já chegou, é Jesus Cristo. E aí ele coloca, Jesus é o herdeiro, Jesus é o resplendor, Jesus é imagem expressiva, Jesus é a destra, Jesus está à direita, Jesus é o controlador, Jesus aquele que está pronto para fazer tudo. Ele é meu filho. Jesus é o primogênito. Seus anjos, o adoram, e ele é o filho que fez dos anjos seus anjos e seus ministros. Ele é o divino de justiça. Ele é o filho que criou os céus e a terra. Como está escrito em João, no princípio Deus criou, em João. Esse exemplo revelam que Deus, o Pai, declarou que Jesus Cristo, o Messias prometido, é o Filho de Deus eternamente gerado. Ou seja, quando a gente olha para Jesus, quando a gente aceita Jesus, nós começamos a conhecer Deus, porque nós estamos vendo Deus. Quando nós nos colocamos Jesus na nossa vida, de uma forma de entrega total, nós vamos conhecendo Deus de uma maneira diferente. Por quê? Porque aí Deus começa a revelar, se revelar para as nossas vidas. Porque na verdade, o conhecer Deus não é eu pegar, eu quero conhecer Deus, é Ele que vai revelar para nós, à medida que nós buscamos, à medida que nós humilhamos diante dEle, Ele se revelará quanto a cada um de nós. Então, veja bem, não adianta eu querer ser igual a Deus, não adianta eu querer descobrir Deus, adianta eu querer me rebaixar diante de Deus, me colocar-se diante de Deus. Também vamos ler em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creiam, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Veja bem, meus irmãos, Satanás, a intenção de Satanás é afastar nós de Deus, afastar nós da presença de Deus. Mas Satanás não tem o poder de tirar o nosso brilho. E aí, quem pode cegar, quem tem essa condição é só Deus. Por quê? Porque na verdade, pela sua santidade, e nós em pecado, o nosso brilho se cai. E cai-se por terra. Então Satanás, a vontade dele é o quê? Para que eu tire o brilho dele, eu tenho que afastar ele de Deus. E quem cega a gente é o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque na verdade nós afastamos de Deus pelo nosso pecado. Então não existe eu estar meio na igreja e meio no mundo, não existe eu estar meio na vida eterna e meio fora, não existe isso. Ou você é
ou não é. Como nós vimos na própria em 1 Timóteo, falando sobre a parte de que a nossa palavra tem que ser verdadeira, sim, sim, ou não, não. Então, ou seja, se eu pegar e ficar inventando algumas historinhas a mais, com certeza isso não é da vontade de Deus. Nós falamos também, há uns domingos para trás, sobre a parte da sujeição, e entra a parte de que o mundo coloca para a gente, para nós sermos falsos e fingidos, é melhor a gente conviver assim, que a gente fica mais amigo de todo mundo. E a palavra de Deus fala para a gente ser mais autênticos. Ser mais autênticos, não, ser autênticos. E aí, como é que eu vou ser autêntico com algumas coisas, né? Quando ela fala assim, olha só, vocês vão agir conforme aquela criança, ter atitude igual àquela criança. Que atitude? É da inocência que está falando? Não, é da sinceridade, é da humildade. Então, a criança, se você falar se achar alguma coisa feia, ela vai falar que é feio. Se achar alguma coisa bonita, ela vai falar que é bonita. Nós adultos, nós não somos assim, entendeu? Nós maquiamos algumas coisas. Então, a palavra de Deus chama atenção nesse ponto. Eu preciso ser autêntico, eu preciso ser verdadeiro. E como é que eu vou ser verdadeiro se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que eu vou ser verdadeiro se eu pego aqui, peraí, eu não vou me sujeitar a essa palavra de Deus, eu é que vou falar. Então, o primeiro passo para que a gente conhece a Deus é nós se sujeitarmos à palavra dele. Aí as coisas vão melhorar nas nossas vidas, vão ajudar na ansiedade nossa, vai nos ajudar no nosso relacionamento com os nossos filhos, na empresa. A melhor coisa que tem é quando as pessoas falam assim, você é diferente, você tem uma atitude diferente em alguns assuntos, por que você faz isso? Aí você está representando, Deus, você está conhecendo Deus. Porque conhecer a Deus, gente, a gente começa a admirar Deus, a gente começa a louvar a Deus pela natureza, a gente começa a louvar a Deus pela nossa vida, a gente começa a olhar para tudo que acontece à nossa volta e falar assim, é Deus, Ele é maravilhoso, Ele faz, Ele é inexplicável. Por mais que eu queira conhecer a Deus, eu humanamente eu jamais irei conseguir, mas através do Espírito Santo eu irei conseguir conhecer a Deus em parte, que a revelação dele será em parte para cada um de nós, e ele que vai revelar conforme a vontade dele, conforme o tempo dele, não conforme o meu tempo, a minha vontade própria. Então, quando eu engrandeço a Deus, quando eu olho assim o inexplicável, que Deus é o inexplicável, não tem como explicar Deus, não tem como a gente olhar para Deus e falar assim, não, Ele é desse jeito, é dessa forma, Ele vai agir assim, não tem como. Por quê? Porque na verdade, através do Espírito Santo, a gente começa a enxergar Deus, que aí a gente começa, peraí, eu tenho fé, eu não vejo, mas eu consigo perceber, eu consigo ver através dos olhos da fé, eu consigo enxergar Deus de uma maneira muito mais clara, porque a minha atitude começa a mudar. A partir do momento que eu começo a ter uma transformação, uma mudança, é aquele momento que eu falo assim, eu estou conhecendo Deus. Se eu estou no meio de amigos, dentro de uma empresa, ou dentro de uma escola, e ninguém percebe que eu estou mostrando um comportamento de uma diferença, de uma transformação, é porque eu realmente não conheço Deus. E aí eu preciso conhecer Deus, eu preciso estar com Deus, eu preciso me sujeitar diante da palavra de Deus. E essa sujeição, ela é pesada porque ela corta na nossa pele, ela machuca a gente, ela deixa a gente assim, peraí, o que eu tenho mais que fazer? O que eu posso fazer mais? E quanto mais eu me sujeito à palavra de Deus, quanto mais eu me humilho, mais eu vejo, eu preciso me humilhar mais, eu preciso aprender mais, porque ela fala sobre esse ponto. Eu preciso crescer mais, eu preciso aprender mais. E como é que eu vou aprender mais se eu não faço, se eu não venho à igreja, se eu só venho no culto à noite, se eu só venho nos cultos, ou se eu só venho na escola bíblica? Não, é uma vida por completo,
É eu na RBD, é eu no culto pela manhã, é eu no culto à noite, eu com vontade, eu com sede de aprender a palavra de Deus. Eu tenho que ter sede. Quando a gente vai conhecendo a Deus, a gente começa a ter sede da palavra de Deus, a gente começa a olhar assim, peraí, eu tenho que conhecer, eu tenho que ler um versículo, mas eu tenho que, esse versículo tem que fazer diferença na minha vida. Isso é sujeitar a palavra de Deus, isso é humilhar-se diante de Deus. Agora, quando o versículo não faz efeito nenhum na minha vida, eu simplesmente estou sendo um leitor da palavra de Deus. Eu simplesmente estou deixando a vida me levar. E assim a palavra de Deus condena. Então, eu quero conhecer Deus. Se você quer conhecer Deus, faça a mesma coisa. Seja humilde, considera, rebaixe diante de Deus e reconhece que Ele é o nosso Salvador, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o nosso início, Ele é o nosso fim, Ele é que nos formou, Ele é o que nos criou. Quando eu dou graças a Deus por tudo que eu faço, eu estou valorizando a Deus em tudo que eu faço. Hoje em dia as pessoas, eu estudei até na escola bíblica hoje, as pessoas têm um hábito de falar que eu vou bem, obrigado. Ou graças a Deus praticamente sumiu. Por que ele sumiu? Afastamento de Deus. E tudo que eu faço não depende mais de Deus, depende de mim. Porque quando eu coloco, eu vou bem, graças a Deus, aconteceu aquilo, graças a Deus, é porque eu estou colocando Deus nas minhas atitudes. A partir do momento que o graças a Deus some, eu não estou nem aí para Deus. E aí eu preciso voltar ao primeiro amor. Aí eu preciso voltar às raízes. Aí eu preciso voltar ao conhecer a Deus de verdade mesmo. Eu preciso conhecer Deus. Muitas das vezes as pessoas acham, quando mora com a sua esposa ou com o filho, as pessoas acham que conhece a pessoa 100% e muitas das vezes não conhece. Tem várias atitudes que vão ao longo da vida acontecendo e vai assim, realmente eu não conhecia esse detalhezinho. Por mais que eu convivo 20 anos, 30 anos, 40 anos, sempre há algumas coisinhas que há umas mudanças. E a gente vai dizendo, peraí, eu não conhecia a pessoa daquele jeito, né? Então a gente acha que conhece. A mesma coisa é conhecer Deus. A gente fica imaginando, não, eu conheço, eu bato o pé no chão, eu conheço a Deus. Eu conhecer a Deus não é isso. Conhecer a Deus é a gente se rebaixar, a gente se colocar. E aí é uma vida inteira para conhecer a Deus, né? É a gente ter os olhos fitos na vida eterna. Vamos ler Jó, capítulo 42, verso de 1 a 6. Olha o que o Jó falou. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi o que não entendia. Ou seja, muitos de nós às vezes falamos algumas coisas por falta de conhecimento. Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ou seja, quanto mais me aproximo com Deus, eu vou reconhecendo que coisas maravilhosas que Ele pode fazer na minha vida, eu não conhecia. Por quê? Porque eu não se sujeitei à palavra de Deus. Eu não coloquei Ele na minha vida. Então, quando eu me sujeito à palavra de Deus, peraí, quantas maravilhas Jó reconheceu naquele momento, né? Ouve, eu te suplico, eu falarei, exigirei de ti, e tu declara a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus ouvidos te veem. Portanto, abomino-me e me arrependo-me, pó em cinzas. Ou seja, vamos colocar aqui nós, irmãos em Cristo, e Jó no início, ele
preparava, ele prestava culto em louvor a Deus, ele queimava, prestava sacrifício para coisa que ele imaginava que um dos seus filhos poderia estar cometendo algum erro. Ele era um homem reto, ele era um homem correto. Nós imaginamos, nós estamos aqui na igreja, somos retos, estamos corretos, estamos aqui presentes, estamos aqui louvando. Aí Jó passa por uma situação pesada. Perdeu o filho, perdeu a empresa, ficou doente, sofreu muito. E aí ele chega no final e fala assim: agora não, agora eu conheço Deus. Eu não sabia que Deus era tão maravilhoso assim. Eu achava que eu tinha condição de fazer algo a mais, né? E Deus falou com ele, falou: rapaz, eu que fiz você, eu que estava presente na época de Adão, na época de Abraão, você não estava presente, então você não tinha condição. E aí ele falou assim: puxa, mas agora eu conheço Deus, agora eu sei a grandeza que Deus é. Então conhecer a Deus, gente, é a gente começar a imaginar quais são as grandezas que Deus faz na minha vida, quais são as maravilhas que eu enxergo aos meus olhos. Eu olhar para a terra, para as montanhas, para o mar, para os rios, para as árvores, e imaginar assim: não, aquilo é natureza. Eu olhar para o homem, faz parte do ser humano, do ser vivo, né? Não, eu começo a olhar e engrandecer Deus. Falei: não, foi Deus que criou. Olha que maravilha aquela cachoeira, olha que maravilha aquelas estrelas, ontem o arco-íris, olha que maravilha, foi Ele que fez. Ele é o dono da minha vida, então Ele tem poder para tirar e para dar a vida. Ele tem esse conceito, esse consentimento. Então, quando eu começo a conhecer Deus, eu falo: peraí, Ele faz tudo. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. E aí quando eu olho para Jesus, que é o nosso Salvador, que Ele enviou o seu Filho, aí Jesus representa tudo isso, né? O poderoso, o poder, a salvação, o Messias, aquele que guia, aquele que salva, aquele que cuida, aquele que restaura, aquele que tira a ansiedade nossa, aquele que elimina tudo quanto é coisa ruim ao nosso redor. Eu citei exemplo da IBD, vou citar exemplo agora também. Por mais que num simples escovar os dentes, por mais que eu falo que eu tenho essa condição, mas quando eu coloco Deus na atitude minha ali, eu coloco Deus limpo, eu coloco Deus agindo em mim para que eu tenha vontade de fazer o que é correto, porque Deus é correto. Quando nós cometemos pecados, a gente se afasta de Deus, mas quando nós se aproximamos de Deus, nós entramos na parte da santificação, e essa parte da santificação, ela é cortar na própria pele todo o erro nosso, todos os nossos defeitos, todas as nossas manias, toda a mente cauterizada, a mente doente, a mente cheia de manias, cheia de coisa errada, a mente de não fazer, não ter vontade de agradar pessoas, a mente de olhar só para si. Quando eu vou me aproximando de Deus, eu vou olhando assim: gente, é tanta coisa que eu tenho que eliminar, e aí vai mais coisa ainda. Eu tenho que ir eliminando, e eu nunca vou chegar ao fim. Por quê? Porque na verdade a nossa natureza atrai para o outro lado. Então a aproximação de Deus, o conhecer Deus, é eu me colocar diante dele, e aí ele trabalha. Aí Jó reconheceu, e a igreja de Cristo, a igreja que serve a Cristo verdadeiramente, que está em espírito, em comunhão. Comunhão, gente, não é social, comunhão não é alimentação, comunhão não é você se socializar, passa a ser clube. Comunhão é você comungar o mesmo Deus, comungar a mesma palavra, é você estar falando a mesma língua, é você olhar e falar assim: eu acredito em Deus, eu confio, Ele é glorioso, Ele é grande. Você também acredita?
Você também acredita? Você também serve ao mesmo Deus também? Isso é comunhão. Comunhão é eu não poder estar presente, mas estar em casa pensando no culto. Comunhão é eu não poder estar presente, estar na empresa pensando, que louvor gostoso, eu estou perdendo. Comunhão é o que o Varley citou exemplo hoje cedo. Eu estou aqui com esse dia maravilhoso, eu poderia ficar em casa, curtir para andar, mas eu estou aqui. Então, comunhão, a gente tem a vontade, a gente só não deixa de vir participar, estar junto, aprendendo e louvando a palavra de Deus, quando a gente é impossibilitado por doença ou por trabalho. Mas ficar em casa por preguiça, isso é pessoas que não conhecem a Deus verdadeiramente. É pessoas que olham para Deus e falam assim, que Deus é esse? Que Deus é esse? Então eu quero conhecer Deus da maneira mais light, né? Da maneira que eu posso conhecer assim, aleatoriamente. Muitas vezes a gente está fazendo o correto, está andando certinho, eu não estou cometendo pecado nenhum, estou correto, um homem reto, uma pessoa 100%. Mas e a minha consciência, como é que ela está? Eu tenho vontade de estar aqui, ou tenho vontade de ficar em casa? A minha vontade de ficar em casa ela é mais forte, e eu estou ficando em casa, então eu não conheço Deus. E conhecer Deus, eu falei assim, eu tenho vontade, eu quero conhecer, eu quero estar presente dEle, eu quero ajudar Ele, eu quero louvar Ele, eu quero engrandecer o nome dEle, eu quero ajudar aquelas pessoas que engrandecem o nome dEle. E isso é conhecer Deus. Isso a igreja de Cristo precisa ter esse entendimento, que entender a palavra de Deus é esse ponto aí. E agradeço a oportunidade por trazer essa mensagem hoje pela manhã. Agradeço a Deus, a liderança, agradeço a todos, né? Amém. E vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai querido, agradeço mais uma vez por estar na Tua presença. Agradeço, Pai amado, por ter a oportunidade de transmitir a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. O Senhor usou a minha vida para trazer a mensagem conforme a Tua vontade. E eu peço, Pai amado, que o Senhor faça essa transformação, essa mudança na vida de todos nós, de toda a nossa igreja, os que estão presentes, os que não estão presentes, nós da liderança, nós de todos os lados, que o Teu conhecimento faça diferença em nossas vidas. Abençoa cada um dos irmãos, desperta aqueles que estão desanimados, para que possam, Pai amado, ter a mesma vontade, a mesma alegria de estar aqui te louvando, te agradecendo, aprendendo mais da Tua palavra. Ajuda aquelas pessoas, as pessoas que estão desanimadas. Restaura as vidas, Pai amado, aquelas pessoas que estão com alguma dificuldade. Restaura as pessoas, Pai amado, que estão com problemas psicológicos, Pai amado. Ajuda essa igreja de todas as formas, Pai amado. É isso que eu venho te pedir e te agradecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Eu queria dar um aviso antes sobre a viagem do Parque Aquático, que está programada para o dia 5, eu acho, de fevereiro, ou dia 4. Dia 4 de fevereiro. São os adolescentes, né, juntamente com a Marcela e Lincoln, nossos líderes que estão organizando, mas a viagem é aberta para toda a igreja. Nós vamos sair daqui de manhã, nós vamos vir para cá, aqui para a igreja, encontrar, a gente vai tomar um café, depois vamos ir para lá. Caso vocês precisem de mais informação de preço, podem procurar nós adolescentes ou Lincoln e a Marcela. Também vamos ter um bazar para missões. Nós estamos pedindo doações de roupas com bom estado. Então, qualquer pessoa que puder estar doando, pode doar. E também, mais dúvidas, entrar em contato com o Ministério dos Adolescentes. Vamos colocar de pé para estar cantando esse último cântico.
geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor, o Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor, o Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor, o Teu amor